quando você entra com 10 contratos lá na retração, o mercado faz o movimento que você queria, parcial, ele faz outra retração, você entra de novo? Não. E se você estivesse líquido, você entraria? Sim. Então, aqui é um bom ponto para você começar a pensar. Se está dentro do método, você tem que fazer. Tudo bem fazer essa divisão. Só que aí você tem que ter Não um é tudo comportamento. bem, não. Não, você tem um comportamento Pra mim não é tudo mais bem, não. difícil. Você quer ser um generalista ou um especialista? Eu quero ser um especialista. Eu só opero o índice, cara. E eu opero muito bem o índice. Esquece o dólar, irmão. Desculpa. Eu preciso que você fique pelo menos 1 mês, 2, 3, 6 meses operando somente você, o gráfico e o seu plano. Execução. E aí sim, eu acredito que você mesmo vai entender que você é capaz. E aí o fato de eu ter ficado de fora, muitas vezes, de um movimento de 1.200 pontos do ativo no dia e ter pego só 300 porque eu operei só a retração contra a tendência, era o que me deixava desconfortável. Se você tem uma pernada de 1.000 pontos, 1.500 pontos e aparecer 10 entradas, eu quero ver o Bertuzzo fazendo as 10. É isso que vai fazer você ganhar muito dinheiro nos dias bons. Está no ar o mais novo programa do Gamecast, Conselho Trader, onde 5 personalidades traders vão tentar resolver o problema, a dor do nosso convidado trader. Estamos aqui na bancada com Ali Akin, Mari Damasceno, Márcio Killing, Marci e Marcelo Carvalho. Gostaríamos que o nosso convidado se apresentasse para a câmera. Bom, eu sou André Bertuzzo, tenho 45 anos, comecei a operar em 2019, um pouco antes da pandemia, fazendo day trade com ações, mas durante a pandemia, ao invés de surfar como a maioria fez, eu fiquei de fora para manter um outro negócio que a gente tinha, que a gente ainda tem, e numa dessa eu acabei voltando para o mercado financeiro só em 2023, e desde lá, operando mini dólar, operando mini índice, com a ajuda de alguns operando bit também, e tentando se tornar o sonho de todo trade, um trade consistente. Perfeito. Aliakim, se apresente para quem ainda não conhece você, por favor. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos. Comecei no mercado em 2005, inicialmente focando em operações de swing trade, operações mais longas, e ao longo da minha jornada eu fui me especializando no day trade, nas operações de curtíssimo prazo. Hoje atuo mais fortemente no scalp, no day trade, e sou um dos sócios do Grupo XP Inc. Mari Damasceno, por favor. Eu sou Mari Damasceno, sou também analista CNPI, trader. Vim para o mercado da ponta contrária a que a maioria dos traders vem. Eu vim do longo prazo, com a cabeça de investidor e que acreditava que o trade não funciona. Vim conhecer esse mercado para ter embasamento para dizer que não funciona. Hoje sou analista, opero ainda na minha conta Real Índice e dou recomendação de fazer análises de operações em dólar e bit no canal da Clear Corretora todas as tardes. Marci, por favor, se apresente. Eu sou Marci Mota, eu sou psicanalista clínica, trader, conheci o mercado financeiro desde 2019, por curiosidade, e ao entrar no mercado financeiro, eu percebi que por ser analista, isso me ajudou muito, porque o trade é, sim, baseado no comportamento, nas emoções, e tudo que a gente é na vida real, na frente da tela, é espelhado imediatamente, é passado no débito, não tem crédito no day trade. Marcelo Carvalho, por favor. Eu me chamo Marcelo Carvalho, entrei no mercado financeiro em 2015 e em 2017 eu entrei de cabeça no mundo dos robôs. Hoje eu trabalho com robôs 100% do meu tempo e uso análise estatística para operar no mercado. Eu sou o Márcio Killing, apresentador deste programa. Obviamente vão ter outras personalidades aqui sentado. E hoje eu sou o host do programa, também sou trader há 5 anos e sou parceiro da XP. E hoje estamos aqui de frente ao nosso trader André para tentar resolver a dor dele. André,
qual a sua principal dor hoje no mercado? Eu diria que é romper a linha d'água. Aquela região onde você não quebra mais a conta porque você já consegue identificar tudo que te faz mal, só que você também não consegue ter um resultado positivo expressivo para você realmente começar a alavancar suas operações e alavancar outros investimentos para realmente você viver 100% do mercado. Então você quer romper a linha d'água, já sabemos que ele é aluno da nossa Pan. querida Pan, né? Sim. Exatamente. E aqui a gente já consegue fazer uma analogia, né? Na sua apresentação você falou que toca um negócio antigo da família, é isso? Sim. Então você já carrega com você o perfil de gestor, perfil Sim. de gestão. A grande questão é o quão bom você é como gestor das suas operações, do seu plano de trading, da sua empresa Day Trade André Bertuzzo. Esse é um ponto a ser discutido aqui no programa, Quilin. Sim. Eu acho que assim, na verdade o Day Trade me ensinou a ser um gestor muito melhor para a minha empresa. Mas no começo, é claro, que gestão? Era clicar e entrar, tá subindo, entra. Entendeu? Mas hoje não. Hoje eu já consigo ter estatística, hoje eu já sei qual que é o percentual de pagamento, de acerto, principalmente da média das operações. Então, a gestão de uma maneira total do meu trade, eu acho que ela evoluiu muito. Tem muito que evoluir ainda, mas evoluiu muito. E essa evolução foi também sentida dentro da empresa. Eu acho que não consigo identificar exatamente o motivo de não decolar o resultado, vamos falar assim. Eu acredito que aqui, quando a gente pensa do lado empresarial, você tem que ter um bom produto, né, encantar o seu cliente, fidelizar o seu cliente para que, consequentemente, você ganhe dinheiro. E à medida que a gente fala de gestão, você precisa não só aprender a lidar com a administração da empresa, mas lidar com pessoas, cliente final e colaboradores. Quando a gente fala sobre isso e traz para o universo do trade, você tem toda a gestão na sua mão, mas aqui você é seu próprio gestor e você é o próprio colaborador, né? Então, o que você precisa entender é com que nível de entrega você segue trabalhando na sua empresa. Talvez você já esteja administrando bem, afinal você está equilibrado, você está conseguindo manter a conta, não quebra mais a conta, mas será que você está entregando o seu melhor? Será que você está gerando uma boa experiência? Será que você está realmente buscando conquistar o merecimento de ganhar dinheiro? E para ganhar dinheiro, a consequência é fazer o certo. Então, eu acho que esse é o ponto aqui, viu, Quilin? Kim, pelo pouco do programa que a gente está tendo agora, eu acredito que o problema dele não é gestão, né? Porque ele tem a empresa da família, gerencia a empresa da família. Eu acho que o problema dele é alguma coisa com emocional. O que você acha? Ele mesmo enfatizou um ponto, né? Romper a linha d'água, quer dizer que você sempre vai patinando em algum comportamento que te impede de avançar para uma curva de ganho exponencial. Qual é esse comportamento? Boa pergunta. Pode acrescentar na pergunta Claro. da Marci? Você tá com medo do risco? Não. Hoje eu enxergo o risco como ingresso para entrar no trade, mas vamos falar isso assim. você tá falando do lado da perda. Então você aceita pagar o ingresso. Sim. Mas talvez essa dificuldade de ir crescendo o ganho seja ainda a dificuldade de tomar mais risco por causa talvez dos machucados que você tenha nessa trajetória, tanto de um lado na empresa, porque a gente sabe que empreender não é fácil, Sim. como no próprio mercado, para aceitar que para valer a pena o tempo que você está dedicando ao mercado, você precisa também ter espaço para operar maior. E aí, às vezes, a gente ainda não tem isso no financeiro, ou tem uma dificuldade do risco. Por isso que eu queria perguntar do risco. Posso só complementar uma aqui também? Romper a linha d'água. Eu te faço uma pergunta. Quantos tipos operacionais tu tem no dia? Quantos? Modelos Tipos. operacionais. Tipos. Modelos operacionais. Tu faz mais scalping, tem mais de um tipo de estratégia que tu segue. Tu falou que trabalha com a parte estatística. Tu tem as tuas estatísticas, teus números. Mas tu tem um único modelo operacional todo santo dia ou são variados? Na verdade, assim, eu opero basicamente uma análise gráfica, faço alguns princípios de price action e retrações de Fibonacci.
Ponto. Essa é a base do meu operacional. Então, como o Kim citou da PAN, a linha d'água é uma estatística que eu tenho positiva dentro do meu operacional, então quando ela se apresenta para mim dentro do trade, eu opero. Micropivô também tem uma estatística positiva dentro do meu operacional, então dentro do cenário que ele aparece eu opero, mas a minha principal operação não adianta, é a que eu faço há mais tempo, é a retração em níveis de Fibonacci. 100% objetivo? Oi? 100% objetiva a entrada ou ela Sim. tem subjetividade também? Não, 100% objetiva. São no mínimo 3 pilares me dando um sinal verde para eu entrar. Então, um sinal gráfico, ou seja, região de preço, um candle gatilho e normalmente um indicador validando. Então, ou é um estocástico validando, ou é um IFR validando, entendeu? Ou um IFR negando, falando, não procura venda aí não, né? Falando Então, assim, parece que tá tudo perfeito, não? Mas por que ele não é lucrativo? Eu, E a pergunta que eu fiz é, qual o exatamente. comportamento que você tem que te faz ficar parado nesse nível do 0 a 0? Tem alguma coisa que você fala assim, ó, puxa, fiz isso aqui de novo. Caí no mesmo comportamento novamente. Mesma cilada. De novo eu fiz isso. Mais uma vez eu tô aqui nesse mesmo cenário. Qual é esse cenário? mas se olhando pela ótica, até que a Mari colocou, que é a questão do risco, eu não decidi voltar para o mercado financeiro simplesmente porque eu achei lindo. Né? Já fiz isso no passado e agora eu quero fazer de novo, deu vontade. Eu decidi voltar para o mercado financeiro simplesmente porque empreender é muito difícil e a empresa passou por muitas dificuldades durante e pós a pandemia, tá? E eu comecei a enxergar que todos os meus ovos estavam numa cesta só e com o risco daquela cesta deixar de existir. Entendeu? Então a decisão de ir para o mercado financeiro foi separar um pouco os ovos. E não adianta, a gente passou por dificuldades aí sérias dentro de casa e aí talvez a história do risco. Não havia olhado para esse problema sobre essa ótica ainda de falar, ao mesmo tempo que para eu conseguir um resultado mais alavancado, mais expressivo, eu vou ter que me expor a mais risco. E a hora que eu me exponho a mais risco, vem aquela vozinha ali dessa situação. da escassez. Qual é entendeu? o tamanho da tua mão hoje que você opera? Pequena, são 10 contratos de dólar, 10 contratos de índice e 5 de dólar. Não é pequena, não é pequena, não. Desculpa, mas não é pequeno. Pequeno é um contrato de dólar, 2 contratos de índice. Então você já relativamente se expõe significativamente, exatamente. O Kim, ele acha que a mão é pequena. Não, muito pelo contrário, é uma bela mão. Inclusive, quando a gente pensa na volatilidade que o mercado vem tendo, 10 contratos de índice, pegar 300, 500 pontos não é algo tão difícil assim. A gente está falando de... 500 pontos é R$1.000. 500 pontos é com 10 contratos. Belo financeiro. É pouco? E aqui eu volto no que o Marcelo trouxe. Quantas estratégias você tem? Beleza. A gente entendeu que são pelo menos 3. Retração de Fibo, linha d'água e micropivô. Qual delas você realmente é especialista? Retração de Fibo. Retração de Fibo. Então, será que não faz sentido você fazer uma auditoria? Vamos lá de novo, como empresário. O que você faz na sua empresa? Você tem que auditar os números, você tem que entender qual produto que traz mais margem. O produto que traz mais margem é aquele que você vai investir mais em marketing, é aquele que você vai contratar mais gente para poder empurrar cada vez mais aquela frente, e é ali que traz mais receita. Então, se você está me falando que você é especialista em retração, faça uma auditoria das operações de retração. Chegue à conclusão se elas de fato trazem retorno para você ou não. Se elas de fato estão trazendo retorno, é a hora de você talvez colocar mais energia nessas operações. Acreditar mais nessas operações. Ser mais agressivo nessas condições. E talvez até, auditando o operacional, você vai encontrar informações que talvez você tenha que deixar de fazer micropivô. A margem de lucro ali, de repente, é tão pequena, está só te trazendo mais dor de cabeça do que resultado. E tem uma coisa que o Kim falou, que eu falo, você que gosta da parte estatística e do dado, e qualquer empresa, a tomada de decisão, ela tem que vir em base de dados, né? Você tem que pensar que, por exemplo, às vezes você está numa operação... equilibrar vários operacionais é muito mais complexo para gerar resultado, porque a gente não é um robô. O robô, ele consegue fazer... Se o operacional 1 aparece 3 vezes no dia,
O operacional 2 apareceu 2 vezes no dia, o operacional 3 apareceu mais 2 vezes no dia. Só que enquanto você está posicionado em um operacional, o outro aparece, às vezes isoladamente a curva de cada um é positiva. Só que quando a gente opera na mão, a gente não faz isso ao mesmo tempo como uma automação faz. Então, para quem quer operar o mercado na mão, eu sempre falo, é que eu sei que é muito sedutor ter várias ferramentas na sua caixinha de ferramenta para operar o mercado em cada cenário. Mas isso é uma construção de curva de tão longo prazo que é primeiro fazer uma coisa só. E aí vale pegar isso, falar assim, esse aqui é o que eu consigo, que fico mais confortável, eu opero melhor, eu consigo ser mais disciplinado. Por exemplo, um scalp ou não, é uma operação de tendência. Pega uma única coisa primeiro para fazer muito bem feita, porque só assim você transforma uma curva teórica de backtest em resultado de conta real. E um detalhe, em cima do que a Mari estava falando e o Kim também falou, que eu entendi ali também, tem mais ou menos 3 modelos operacionais objetivos, Sim. bom para operar, só que eu ouvi ali quando tu falou, aparece que são filtros também, que te dão uma confirmação. Talvez esses filtros possam estar atrapalhando também o resultado. Então, eu falo isso porque, estatisticamente, quanto mais filtros tu começa a colocar numa operação, eles começam a bloquear outras operações. Então, acaba que filtros não conversam com a parte objetiva do trade. Então, fazer a auditoria, analisar, veja se realmente aqueles filtros fazem sentido, se não vale a pena daqui a pouco tirar esses filtros ou diminuir os filtros para dar a confirmação na tua entrada e ela ficar 100% objetiva. Em média, são quantas operações por dia? 3. 3 operações por dia. São 3 no índice e 2 no dólar no máximo. Porque você limita ou porque o operacional Não, dá eu isso limito. de chance? Eu limito. Você faz 5 operações por dia. Sim. E você chega a estar posicionado nos 2 ativos ao mesmo tempo? Sim. Aqui vai mais uma pergunta. Se aparecer 7 retrações ao longo do dia, você não vai fazer porque você se limitou a X quantidade de operações? Você, como empresário, você coloca limite de vendas para sua Não. empresa? Então, o dia bom, por que você não está explorando mais dos trades? Se aparecer 10 boas retrações onde você deveria fazer o seu relatório de performance explodir, porque são 10 boas condições onde você se especializou, por que você não está fazendo? Será que essas limitações aí não estão te levando muitas vezes a ficar entre as 9 e as 11 tentando esse número de operações e ali foi o mercado ruim e de repente depois das 11 o mercado melhorou? O que eu quero dizer com isso? Traz para o ângulo empresarial. Você tem uma empresa que vende chocolate. O ovo de Páscoa você vai vender o ano inteiro? Não. Você vai ter um pico de vendas na data comemorativa. A gente vai ter pico de receita operando o day trade nos dias bons. E os dias bons, se a gente tiver limitação, a gente não vai explorar o máximo possível do que o mercado tem para oferecer. Conclusão, isso vai impactar no seu DRE. Aqui nós temos um caso, Kim, que precisa ser resolvido. Eu, por experiência própria, o meu conselho para ele é deixar de operar 2 ativos ao mesmo tempo, cara. Não tem como... Já é difícil operar um ativo. Operar 2 ao mesmo tempo, eu, particularmente, vejo o problema aí. Concordo. Tomando como base o que a gente tem de informações até aqui, eu acho que faz muito sentido você olhar para um ativo só, canalizar mais energia ali. O caixa que você está usando para operar o dólar, de repente você concentrando no índice vai te dar mais flexibilidade, ou vice-versa, caso seja no dólar que você esteja performando melhor. E aí vai muito em linha com encontrar dessas 3 estratégias a que está trazendo mais receita. Não necessariamente a que você mais gosta, e sim a que entrega mais resultado. Ali é onde você precisa demandar energia. Emocionalmente falando, muitas variáveis vão te machucar demais. Eu percebo que tem muitas variáveis. São 2 ativos, vários operacionais, você se limita, porque provavelmente você não está colocando a execução de fato do seu operacional, então você opera uma vez, 2, 3, para, porque você tem medo de perder o que você já fez, ou estourar o seu stop loss, porque o operacional ainda não está definido. Você pensa que está, mas não está. E limitar o operacional, limitar a quantidade de trades também, só deve limitar se tu tiver uma base estatística mostrando que se todo dia, entre 10 operações, realmente 3 é o melhor, aí sim tu limita. Agora, a gente limitar a operação porque eu tomei uma decisão, porque eu acho que eu me sinto mais confortável, aí também é diferente. Agora, que nem quem falou, será que durante 10 operações no dia, será que realmente as 3
3 operações é a quantidade necessária. Daqui a pouco pode ser mais ou pode ser menos. Então isso daí também acho que dá uma grande diferença no operacional e na qualidade do operacional. A limitação das operações foi meio que na base estatística, porque eu percebi que quando eu passava da terceira operação sem conseguir atingir, digamos assim, o resultado que eu tenho lá como algo aceitável para o dia, eu falo, ok, digamos assim, uma meta, e eu falei, não, eu tenho que buscar mais para atingir a meta, e normalmente faltava pouco. Essa quarta, essa quinta operação... Mas aí viu que Mas tu falou aí que, não é tu falou estatística, que foi foi seu meio que comportamento estatístico. que ele- E ele falou que foi meio que estatístico, não foi estatístico. Essa palavra meta de ganho. Qual que é a meta? Eu prefiro. Qual que é a meta? R$1.200 por dia. R$1.200 por dia. Isso é quantos pontos? Então, na verdade Depende. são 1.200, mas são em ambos ativos. Ok. Quantas vezes ao longo do mês você alcança os 1.200? É isso eu Ao ia falar, longo de muito 21 importante. pregões, em torno de 5 pregões, eu consigo atingir a meta. E tu se expõe depois disso ainda? Sim. Vamos lá. Bom, estamos aqui diante do caso do André. Vamos para o break desse bloco e o conselho aqui vai tentar resolver o seu caso agora. A gente já apresentou o nosso cliente trader, André, e vamos tentar diagnosticar esse problema. Estamos de volta no segundo bloco, o Conselho Trader, e temos um caso. O caso onde ele empata e não consegue romper a linha d'água. O Kim, qual é o teu diagnóstico sobre o caso dele? O meu diagnóstico é que ele ainda não encontrou a principal estratégia dele. Ele está um tanto quanto perdido em qual estratégia ele vai concentrar energia e ele também precisa escolher o ativo onde ele performa melhor. Mari? Eu acho que o Bertuzzo já teve o privilégio de chegar nesse momento do 0 a 0. A gente sabe que está perto. E justamente por saber que está perto, é o ajuste do menos e não do mais, muitas vezes, que vai fazer essa diferença. Menos ativos, menos tipos operacionais. Marci? Eu acredito que o Bertuzzo precisa parar de ouvir muitas vozes, operar sozinho e focar especificamente na execução da sua estratégia. E Marcelo? eu acredito que o trade para o Bertuzzo virar a chave ali e romper essa linha é ficar mais objetivo operacional. Deixar o operacional 100% objetivo, sem muito filtro, sem muito ruído. Bom, o meu conselho para ele eu me identifiquei muito com você, porque eu tenho uma meta diária também, que é mais ou menos esse valor que você consegue, e eu cheguei a esse valor diminuindo o meu risco. O meu perfil operacional, a gente tem que encontrar o nosso perfil operacional. Eu acredito que você ainda não encontrou o seu perfil operacional. Eu operei dólar, comecei operando dólar, vi que o dólar era um ativo que não andava e fui para o índice, que é um ativo que é mais volátil e me pagava mais rápido. Você falou aí que consegue, de 22 pregões, chegar a 5 ou 6 na sua meta. Eu estou surpreso, porque dos 22 pregões, eu consigo chegar a essa meta a uns 16, 17 ou 18 pregões. O meu problema ainda é segurar o stop, o loss, que eu consegui resolver o meu problema com as travas da própria plataforma ou da XP, que tem o Copilot. Então, cara, diminui esse ativo. Veja qual ativo que você simpatiza mais e que tem mais a ver com o teu perfil. Deixa de operar 2 ativos ao mesmo tempo, cara. Imagina você já ficar posicionado, já é um risco. Ficar posicionado em 2 ativos, você fica 2 vezes no risco. Exposto, né? Exposto. Ninguém gosta de ficar posicionado, já gera uma ansiedade. Imagina ansiedade dupla, né? Além do viés e da correlação, que por muitas vezes as pessoas procuram entre índice e dólar, né? E a pressão. Exatamente. E a pressão E que a ele E também. a pressão. Kim, qual é o conselho que você daria para ele? Imagina que você lá no começo estava na mesma situação que ele, naquele empate. Qual foi a tua virada de chave para começar a lucrar e romper a linha da água?
Bom, para mim o que funcionou muito bem foi explorar melhor os dias bons, foi explorar melhor os movimentos bons de mercado. Em algum momento eu percebia que eu fazia uma entrada, fazia minha parcial ou não, e depois o mercado dava outros sinais, porém eu não entrava, porque eu já estava parcialmente posicionado. Quando eu estava fora, eu estava procurando entrada. Então isso significa o quê? Em uma pernada de 1.000 pontos, se eu tiver 3 entradas, eu tenho que explorar essas 3 entradas. Não é porque eu já estou comprado que eu não posso fazer as outras 3 entradas. Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar elas para exponencializar o meu resultado. Então eu passei a ser mais agressivo nos dias bons e nos movimentos bons. E aqui vai uma pergunta, você tem feito isso? Quando você entra com 10 contratos, lá na retração, o mercado faz o movimento que você queria, parcial, ele faz outra retração, você entra de novo? Não. E se você tivesse líquido, você entraria? Sim. Então aqui é um bom ponto para você começar a pensar. Se está dentro do método, você tem que fazer. Porque é o lance que eu estava te explicando. Você abre a sua loja para vender ovos de Páscoa e no dia da Páscoa vendeu 2 ovos, você fala, bati minha meta, não vendo mais? Não, você quer vender o estoque inteiro. Então o dia bom, você tem que aproveitar 1, 2, 3, 5, 10 entradas se tiver e arrancar o couro do mercado. É isso que me levou a destravar e começar a ver mais resultado. E aí os 5 dias bons vão te trazer um resultado financeiro tão expressivo que vão pagar talvez os outros dias que não são tão bons assim. Mas aqui é um outro ponto que a gente vai ter que discutir mais à frente também, Kelly. André, o que é um dia bom? Um dia bom é quando eu consigo, num ativo só, em no máximo 2 operações, chegar no objetivo financeiro do dia. Normalmente, quando isso acontece, no máximo até 10 horas da manhã, 10h30, eu já estou líquido. E a tua janela operacional é das 9 ao meio-dia? Às 9 às 11h30, 9 ao meio-dia. Se não chegou nenhum gatilho de entrada para você nesse período, o que você faz? Eu permaneço o período todo líquido. E aí chega meio-dia, você levanta e vai embora. Qual ativo que você prefere operar? O índice. O índice. E por que você fica no dólar? A grande verdade é que, assim, quando eu comecei a operar mercado futuro, eu comecei operando dólar. Eu também. Porque o pagamento dele era melhor. Sim. E tem ali a imagem de que falam, né? Ele é mais técnico. Não, ele não é mais técnico, né? A diferença é que ele não está só correlacionado com o Brasil. Então, talvez eu conseguia visualizar o cenário com mais clareza. Só que o capote dele é pesado. Na hora que ele vem para trás, ele dá um tapa forte. Então, aí foi onde eu falei, peraí, vamos dividir um pouco o peso, né? Vamos reduzir um pouco a mão no dólar, transferir um pouco desse capital para o índice, e ali eu vou equilibrando as cestas. Então, por exemplo, ontem eu fechei negativo no índice e positivo no dólar. E o positivo do dólar foi maior do que o negativo no índice. E hoje já foi o inverso. Hoje eu consegui... Esse é o ponto. É o ponto. Porque é muito difícil. Quando a gente fala em estabelecer um planejamento, a gente precisa fazer uma coisa que é isolar a variável. Quando a gente tem uma hipótese de uma forma de operar que ela é ganhadora na construção da curva, a gente precisa isolar o máximo de variáveis. O ativo é uma variável. Então, assim, é muito difícil, quando a gente fala de qualquer tomada de decisão com base em dados, o que está num sistema tão aberto. O mercado já é um sistema aberto aleatório. E aí você tem que trabalhar com mais de um ativo, aí você tem que trabalhar um gerenciamento entre os 2 ativos financeiro. Mas uma coisa eu quero te perguntar diretamente. Todo mundo vai para o dólar porque tem a sensação de que o dólar paga mais. Mas dói mais o stop do dólar. O stop... Você não tem que ter um stop financeiro fixo? Sim. Então o fixo financeiro não vai ser igual sempre, independente do ativo. E aí eu não estou dizendo para você fazer em vários ativos, mas para desmistificar essa questão do stop ou de qual ativo paga mais. Se ele andar tantos por cento, não é a mesma coisa? Você vai adaptar a quantidade de contratos. Então, R$100 perdidos no dólar é igualzinho R$100 perdidos no índice. A questão é que, para mim, são 2 GRs diferentes, justamente por conta do peso de cada ativo. Então, se o meu stop máximo, por exemplo, no índice são de 350 pontos, no dólar é 7.
Ok, mas aí você... tudo bem fazer essa divisão. Só que aí você tem que ter Não um é tudo comportamento... bem, não. Você tem um comportamento Pra mim não é tudo mais bem, não. difícil de você lidar justamente no dia Pra mim que é uma você autossabotagem. entrega pro outro. Aí você vai se sabotar. Pra mim não é Alta tudo Aí, bem, sabotagem. não. aproveitando uma coisa, a gente tu falou que tu opera com até 10 contratos no índice e 5 no dólar. Isso. Perfeito. Tu ganha sempre, quando tu ganha de mão cheia, tu entra já de mão cheia, tu faz o famoso preço médio. Como é que é esse teu gerenciamento? Aí a gente vai falar do gerenciamento durante teu trade. Tu vai entrar com um contrato, tu vai aumentando a tua mão, tá indo Você contra, faz tu vai parcial, aumentando, não tá faz. indo a favor, tu vai aumentando a favor. Como é que é esse teu tipo de gerenciamento já no trade? Tu vai entrar de mão cheia e ganha de mão cheia, ou tu vai aumentando a mão quando tu tá perdendo e acaba estopando com a mão maior? Tá, não, eu entro com uma mão só. Então, quando eu entro com 10 contratos no índice. Normalmente eu tenho uma primeira parcial entre 1 e 1,5 meu risco. Essa parcial eu acabo saindo ali com 40% do peso da mão e eu vou carregando os outros 60%. Você só sai no final com os outros 60%? Não. Muitas vezes a gente chega em alguma região onde eu tenho uma resistência, eu tenho um suporte, algo do tipo, que o ativo começa a perder um pouco de força, começa a ficar com uma movimentação um pouco mais errática. Então, muitas vezes ali eu reduzo o risco, reduzo a mão, executo mais 20%, 30% do peso da mão para tentar continuar conduzindo. Tá? Mas não vou fazendo médio para dentro, não é uma prática comum. Mas, Tá, Roberto, tá. você falou assim que seus stops... Qual que é o tamanho em pontos deles? 350 no 350 índice. no Até ou é sempre isso? Não, é até. Então você Na concorda verdade, eu busco que menos. você vai fazer uma Stop operação, caro. seu stop é de 200 pontos, aí você entrou com 10 contratos 10 do contratos, índice. 600 Você vai soltar 40% da sua mão ali com 300. É diferente de quando o seu stop é de 300 e poucos pontos. Um R meio disso é mais pra frente. Essa conta Então não fecha. é isso, é esse o ponto. Você concorda que assim, você até tá setando ali qual que é o seu limite, mas se você não fazer o ajuste do tamanho de contratos, o seu 1,5 para frente, aonde está sendo a sua parcial, não é necessariamente justa. Por quê? Aí você tem um operacional com 50% de taxa de acerto. Só que seus stops maiores stopam mais, vamos supor. Você pode ter 50% e 1,5 para 1. Você pode fechar negativo. Porque quando você estopa 350 pontos com 10 contratos. Mas quando o seu trade andar para frente, foi aquele que era 200. Sim. Então, você concorda que você está adicionando as variáveis que eu falei? Você está Sim. adicionando mais variável na sua tomada de decisão que atrapalha a construção da curva. Por isso que eu falo, quanto menos variáveis existirem no seu processo, Menos é mais. menos é mais. Bertuzzo, você concorda comigo que essa conta não está fechando? Sim. Porque quando você entra com 10 contratos, seu stop cheio é de 300 pontos, é R$600. Sim. Metade da tua meta, que era para ser positiva, já foi. Sim. Aí você solta 40%, quer dizer, enfim, essa conta não está fechando. E você fica se auto-sabotando o tempo todo. De um ativo para o outro, sempre tentando recuperar um loss, que isso não existe para trade, você sabe? Sim, não. Na verdade, assim, para mim, recuperar é até uma palavra que não existe para mim dentro do mercado Não financeiro. existe para você na teoria, mas na prática é o que você está Perfeito. fazendo. Perde no índice, ganha no dólar, É e isso. assim você vai fazendo, assim como o trader perde na conta real, volta para o simulador, é sempre esse looping de comportamentos que te deixam sempre com o tampão fora do ralo. Enquanto você não colocar o tampão no ralo, sua piscina não vai encher, não vai transbordar. Eu vou falar mais uma coisa que eu acho pra você, e que eu acho que talvez por isso seja tão difícil. Você pode me corrigir, Bertuzzo? Você tem muitos fragmentos de coisas muito certas. Né? Então, assim, eu tenho isso, eu faço isso. Nada do que eu ouço você falar, a gente lida com coisas, né, das pessoas fazendo coisas que estão muito longe ainda de entender o que precisa fazer. Você tem vários fragmentos, só que é um pouquinho, por exemplo, do perfil da Mari, que é diferente do perfil do Kim. Não é a lógica inteira. Por exemplo, você sabe que eu falo dessa questão da unidade de risco financeiro, mas isso aqui só funciona se eu ajusto o tamanho de posição. Uma coisa sem a outra não faz sentido. Pode ser que o do outro lado também funcione. Ter sempre a mão fixa, não sei o quê. Mas daí você não pode ouvir a Mari. O que eu quero dizer com isso? Menos é mais também de qual é o raciocínio lógico do começo ao fim de quem você vai seguir. E isso não é uma escolha de... ninguém vai ficar triste com você, mas a minha pergunta é, você percebe que você tem... Você está pegando fragmentos, é como se você pegasse bastante peças de vários quebra-cabeças. Todas elas formam um quebra-cabeça. Mas se você pegar um pedacinho de cada um, vai ficar mais difícil montar uma figura que faça sentido.
Eu falo que o meu operacional é o meu Frankenstein, né? Aí, Porque ele é um monte de recortes de tudo que eu aprendi. esse é o ponto. Eu acredito que falta só ajuste fino. E o que, na minha opinião, o que mais você está pecando é no gerenciamento de risco. Porque essa conta não está fechando. Fica muito claro para mim que a conta não está fechando. Pra mim eu ficou não claro que acho a parte que não é 100% objetivo. Eu entendi que não... Agora, escutando a questão... Por isso que eu puxei aquela hora da questão dos contratos, e como é que tu faz saída parcial, porque o Kim talvez concorde comigo quando a gente fala mais a fundo de robôs, tu falou uma hora ali que se eu vejo que tem uma região que pode ser uma resistência, um suporte ali, eu vou sair antes porque eu não quero esperar ele romper. No caso do robô, o robô não está nem aí para uma região de suporte, uma região de resistência. Por isso que a gente vê que a parte objetiva, a parte ali do gerenciamento após tu entrar no trade, que aí poderia ser um break-even, um trailing stop, trabalhado de forma objetiva, tu acaba vendo que no longo prazo a curva do robô ela é sempre ascendente. Então ele não fica batendo nessa trave, talvez nessas tuas saídas, porque tu viu naquele momento que tinha uma resistência, um suporte, talvez se tu não tivesse tirado aquela tua ordem, não tivesse zerado, quantas vezes provavelmente não deve ter visto, eu saí aqui e o mercado andou. Então talvez se aproveitar daquele momento bom do mercado, talvez aí também seja o segredo para te conseguir romper essa tua linha d'água. Na sua apresentação você falou que operava 3 ativos. Até o BIT você está começando a olhar. Por que você não opera só um? Boa pergunta. Eu quero saber da resposta. Eu quero saber da resposta. Na verdade, o não operar só um, eu fiquei um tempo, no começo do ano, eu me dediquei e falei, não, eu vou operar só o índice. Eu operava só o dólar, estava inclusive na sala de uma parceira da Tati, que era só dólar, ótimo, lindo, maravilhoso, e eu gosto do dólar, vamos embora. E aí, realmente, por esses motivos que eu já expliquei, eu estava achando pesado, falei, não, então vamos para o índice. E fiquei focado só nele. E a grande verdade é que tinha diversos dias que eu saía negativo do índice, e a hora que eu olhava o dólar, eu olhava e falava, ali, o meu setup ali, teria dado aquele trade. Então, foi mais com o mesmo princípio, e não falando que está certo a decisão, mas com o mesmo princípio de dividir os ovos. Falei, o dia que eu não conseguir ler o dólar, o dia que eu não estiver acertando o dólar, eu tenho o índice para operar. Concorda que o gráfico, análise gráfica pode ser qualquer ativo, certo? Sim. E concorda que essa questão de botar os mesmos ovos na cesta, isso funciona para investimentos. Sim. E não para operação day trade. Eu vou além. A diversificação ela só faz sentido até certo nível. Tá? Primeiro deles, né, que é como você consegue gerenciar. Hiperdiversificar também, não, inclusive nos investimentos, vai até um certo limite onde aquilo te dá ganho de fato de eficiência e onde você começa a ter incremento que não faz sentido mais, você não gerencia, né? Mas você tem falado algumas coisas e eu queria te fazer uma pergunta até mais profunda, voltando na primeira pergunta que eu fiz, que eu falei assim, você está com medo de tomar o risco, e agora você falando assim, eu decidi que eu ia operar só o dólar, mas aí eu via lá no índice. Você concorda que você não está pagando o risco da decisão que você mesmo tomou? Você não está levando à frente uma decisão que você tomou. Porque cada decisão que a gente toma, a gente tem que estar ciente que a gente está abrindo mão de outros caminhos. E tem que estar confortável com isso. Eu opero só o índice. Eu vejo o meu operacional no dólar. Mas eu tenho a vantagem de não poder por uma questão de regulamentação. Eu dou recomendação. Mas isso me ajudou. Porque assim, pode sentir a dor de cotovelo. Eu falo, hoje estopei no índice. Se eu tivesse feito a mesma coisa no dólar, teria dado bom. Faz parte. Eu escolhi abrir mão disso, porque o resultado no longo prazo é melhor. Então, a minha pergunta de novo. Você está com medo de tomar de fato uma decisão. E aí não é a decisão do trade, não é pagar o risco que é não, eu estou confortável com o stop. É falar assim, eu escolhi e aqui eu vou. Inclusive pode ter prazo. Não estou falando para tomar uma decisão e ser cabresto de parar. Fala assim, por um ano eu só vou fazer isso. Pode ser que depois eu possa operar outras coisas, né, Kim? Sim. Mas por um ano, enquanto eu não sair do 0 a 0, enquanto eu não sei com consistência, eu não me dou o direito de olhar para outro ativo, de olhar para outro operacional. Plano operacional, né? Isso. Plano. E aí é difícil, porque é decisão. Por que é tão difícil decidir?
Porque você olha pro lado e a outra pessoa tá fazendo uma outra coisa que naquele dia que pra você deu errado, deu certo. Posso pegar um gancho? Quantos dias desse ano você operou sozinho sem estar numa sala operacional? Eu ia perguntar educacional? isso. Você fazendo o seu plano de trading, Poucos. operando da maneira Bertuzzo de operar, sem estar numa sala educacional. Quantos dias desse ano você operou assim? Poucos. Por que, Poucos. por que Aproveita- você precisa da sala? Na verdade, não só vislumbrando Nada sala. contra a sala, Não, mas... não. Na verdade, assim, agora que fala sala operacional, a gente criou um grupo, uma comunidade de traders que, na grande maioria, são iniciantes, assim como eu. Quantos anos você está operando? Eu tô desde 2019. Então não é mais iniciante. Iniciante. Mas, enfim, eu acabo dentro dessa comunidade, dentro desse grupo, e nem é uma sala ao vivo, tá? É uma comunidade no aplicativo de mensagem, e eu acabo compartilhando. E Mas lá você a acha gente... necessidade de ficar ali? Você não sabe operar sozinho? Não, sei. E por que Na você não verdade, opera? na verdade, é mais tentar compartilhar com eles o ponto de análise, o ponto de visão, quais são os gatilhos que Mas eu tô você é levando. Seria uma bengala? analista? Você é analista ou você é trader? Não, sou trader. Então por que você precisa... Isso é uma bengala para você? Algumas vezes eu enxerguei que sim. Algumas vezes o fato de ter eles, digamos assim, eles não estão seguindo minhas operações, até porque toda vez que eu tenho que passar alguma operação, eu passo ela já depois de acionada, até justamente para não ter esse caráter de call, não acho legal. Mas, querendo ou não, o fato de eu compartilho as minhas decisões com eles faz com que eu me cobre mais, entendeu? Em seguir, seja o gerenciamento de risco ou seja o setup operacional para a entrada, entendeu? Para não ficar inventando a entrada. E no seu relatório de performance está dando certo? Não. Você sabe qual é a sua taxa de acerto? Hoje ela gira em torno de 63, entre 61 e 63%. Nos dois ativos? Não, no índice. No índice, Bastante, 63%? Sim. No dólar eu tô 52. Payoff. Não, Não, baixíssimo. isso é a taxa de acerto. Então, e payoff? Não, baixíssimo. Payoff é baixíssimo, porque se ele acerta 60%, Ele era pra depende tá da positivo, né? assertividade. Ele depende da taxa de acerto para ser positivo. Sim, Mas sim. se a questão até do operacional, até complementando no que o Kim falou, de, poxa, pega aquele que você é bom, ou seja, o melhor produto da sua empresa. O melhor produto da minha empresa trader é o operacional de Fibonacci. É o que mais me deixa desconfortável. É o que mais te deixa É desconfortável. o que mais me deixa... Mas é o melhor. melhor. Por quê? É o que eu sou mais especialista. Porque na maioria esmagadora das vezes eu tô contra a tendência primária. E por que não É focar contra só a nele? tendência. E por que tu não foca só nele? É a questão do desconforto. A maioria das vezes eu tô contra a tendência primária, tá? E por diversas vezes, ele é um bom pagador, mas por diversas vezes, Você hesita. E não é só hesitar. Eu tenho uma perna de 600 pontos no índice, por exemplo. E aí ele vai fazer uma retração em 50%. Só que ele iniciou essa retração de 50% num ponto de retração do dia anterior, dando um exemplo. Como empresário, Meu você Deus. já passou por desconfortos com a sua empresa? Já. Pandemia, né? Já. E o Não. que você fez? Diversifiquei. Porque a minha empresa ela fazia um produto que era um produto sob medida. E essa é a história dela de 30 anos. E ela faz produto sob medida, produto sob medida, produto sob medida. E aí, durante a pandemia, eu acho que foi, né, geral, todo mundo teve dificuldade. E no retorno da pandemia, a gente entrou com um cenário um pouco diferente, que um outro tipo de produto começou a se encaixar dentro do nosso nicho. Que produtos você pode falar? Posso, eu tenho uma marcenaria. Tá, antes você fazia marcenaria sob medida. Somente com móveis planejados. Tá, e depois passou a fazer o quê? A gente adicionou uma segunda linha de produto que são móveis prontos. Mas você acha que isso é diversificação? Porque você continua na marcenaria. Você só adaptou ao ciclo. Ou seja, se você adaptar a retração de Fibonacci, provavelmente você vai começar Porque a se é diferente sentir de diferente. você olhar e falar assim, tudo bem, eu tenho uma marcenaria, não tá indo bem, deixa eu abrir uma loja de carro. Vou abrir um bar. Porque aí tem uma coisa muito fora, entendeu? Na verdade, a gente tem que entender a diferença de diversificação, tá? A loja de chocolate que vende isso na Páscoa e a loja de sorvete Ele na continua praia. no mesmo ativo, Exato. só com um operacional diferente. Mas ele acabou, mas ele eu acabou acho que você tem que- diversificando ali. Ciclos do mercado. Eu acho que, primeira coisa, diversificação não é só fazer uma coisa diferente. Eu acho que você não está fazendo coisas tão diferentes. É um ponto. Você está muito desconfortável em fazer desta forma, provavelmente te falta ver com os próprios olhos. Eu sei que você faz seus replays, né? Todo dia.
Faz todo dia replay? Se o seu resultado em replay, mas você faz de uma coisa só, você faz o replay usando essas todas? O índice... Não, mas assim, perdão. dos operacionais. Não, são todos. Faz todas o as replay entradas. só com um operacional. Só com um. Você faz replay do mesmo dia? Não, Ele faz. De dias- Todo dia Eu ele faz faço replay. 90 dias em 30. Então eu opero o meu horário operacional, que é esse horário das 9 às 11h30, meio-dia, no mercado ao vivo. E normalmente quando ele termina, eu pego 2 dias de meses atrás, faço ele em tempo acelerado, reduzo a velocidade na hora das entradas e tudo mais, mas eu puxo mais 2 dias no mesmo dia. Então todo dia eu opero 3 dias. E você acha que o teu problema é tempo de tela, é isso? Não, Não? é justamente para validação. É justamente para eu gerar mais estatística, é justamente para eu ver Só que resultado. você só vai Mas validar uma coisa só. Isso um robô faz pra ti. Ele faz a análise estatística a partir de 5, 6 anos, em 1 minuto, e tu tem toda a base. Então tu tira todo o teu viés, porque muitas vezes a gente vai sentar na frente da tela, a gente vai entrar com aquele viés da operação vencedora. Aí muitas vezes a gente olha o gráfico com aquele nosso operacional, mas a gente mente na nossa mente que aquele trade eu teria entrado aqui e não teria estopado. Se tu Sim. botar isso num robô, se ele tomar o stop, acabou. Ele stop e deu. E eu só queria te fazer uma pergunta que eu quero entender. Eu gosto de entender mais para quem trada faz trade manual. Manual. Todo dia tem trade pra ti. Não. Como que o Bertuzzo se sente quando ele não opera? Ele se sente obrigado? Tem dia que não opera? Vai para outro ativo. Se auto-sabota, foi o que eu falei antes. Não, na verdade, assim, vamos lá. Não, é que eu quero entender Não. se não é vício. Porque tem muito trader que é vício, que se transformou em vício, operar. Tem cara que muitas vezes não tem o trade, mas ele vai naquele vício de eu tenho que clicar. Eu tenho que ir lá clicar no mouse e abrir uma operação. Sim. Então por isso que eu quero entender, se não tem trade pra ti. Não. Na verdade, assim. Não, trade inclusive- tem todo dia, cara. Depende tem do todo operacional. dia. Não, depende do do operacional. Não tem. Não tem. Dependendo do operacional, não tem trade. Tem, Não cara, tem. eu Não, discordo. no viés, Eu não. discordo, irmão. No viés, se tu vai operar na mão, no viés, quem tá operando na mão, tu vai achar trade a todo momento. Agora, numa base objetiva, estatística de um trade, de um operacional, nem todo dia tem trade. Cara, eu conheço acho que 10% de traders que não operam todo dia. Todo mundo opera todo dia, cara. Nós temos aqui um parceiro nosso, que é o Zé Mograbi, que de 22 pregões, ele opera 8, 7, porque aí não tem trade todo dia. Então não é mas, 100%. mas ele é uma exceção dentro Mas ele da justamente cadeia. não é a exceção que ganha dinheiro? Exatamente. Ele opera um tempo gráfico maior também, né? Também. Não, mas Também. meu trade dá todo dia porque é necessariamente abertura. Raríssimas vezes, porque eu hesitei, eu não opero. Porém, meu sistema, quando eu opero tendência, essas coisas, tem dia que não dá trade, só que construir essa é mais difícil. Eu me arrisco a dizer que quem faz trade todo dia dessa forma, porque vai achar um trade, é porque não tem trade objetivo. Quanto mais você se distancia de um sistema objetivo, mais você se distancia de um resultado e de disciplina operacional. É isso aí. Né? Porque a disciplina só vem... Você só é disciplinado naquilo que você tem regra para fazer. Se não tem regra para fazer, não existe disciplina. O Mari, ele tá falando de retração. Retração tem todo dia. Sim. Retração tem todo dia. Mas o gatilho é toque? Vai no toque, tocou na retração, volta, tem um gatilho. Não, eu tenho justamente Você rompeu. É um pilar com 3 Ele tem restrições. Variáveis. Não é qualquer com 3 batida na variáveis. retração. Então, por exemplo, eu Muitas cheguei variáveis. na retração. Tenho as retrações que eu tenho costume de operar, que é 50, 61 e 72. Acabou. 61 normalmente. 72? 76, desculpa. 76.4, desculpa. 50 nem sempre, 61 e 76 sempre. Chegou ali, eu tive uma reversão de preço, eu tive um candle gatilho, ou seja, se eu estou descendo, ele chegou na região de retração, ele segurou a descida, começou a fazer, ele me fez um candle comprador, e não é um candle comprador, fez um candle positivo. Não, eu preciso de um martelo, eu preciso de um candle com bom deslocamento, ou seja, eu preciso de um gatilho de compra. Aí eu tenho o estocástico para validar. Então, se é um gatilho de compra, o estocástico tem que estar sobrevendido. Se não tiver... Além disso, é estocástico, o que mais? Volume? Não. IFR? Região determinada pela FIBO. É o candle gatilho, ou seja, um gatilho de price action, e o estocástico autorizando. Eu acho que você tem um bom sistema. Eu acho que você também está acho. mais hesitando do que... Qual tem alguma coisa que está te doendo. 5 minutos ou 2 minutos, preferencialmente 5 minutos. Bertus, posso fazer uma pergunta para você? Claro. O desconforto vem porque você está alavancado mais do que pode? Não é alavancagem, mas sim, na verdade o desconforto é que assim,
Na maioria das vezes eu vejo o ativo fazendo uma movimentação de... Era até o exemplo que eu estava usando. Uma movimentação de 600 pontos. Aí ele chegou numa região de retração do dia anterior. Aí ele vai fazer o movimento de retração, que é o que eu vou entrar. Até durante aqueles 600 pontos eu fiquei líquido. Aí eu entrei nele. Eu entrei e ele vai fazer uma retração até 50% do primeiro movimento, ou seja, ele vai me pagar 300 pontos, mesmo eu projetando um alvo ou querendo um trade de 800, tá? E aí ele vai voltar, vai me tirar na proteção e vai descer mais 600, 800 pontos, como aconteceu, digamos assim, um punhado de vezes. E aí o fato de eu ter ficado de fora, muitas vezes, de um movimento de 1.200 pontos do ativo no dia, e ter pego só 300 porque eu operei só a retração contra a tendência, era o que me deixava desconfortável. Então eu falei, então, beleza, posso fazer a retração? Posso. Mas por que eu também não posso ter um operacional para operar a favor da tendência? Que é mais fácil, cara. Mas tudo que você está falando aqui Meu é Deus. contraditório. É muito É contraditório. contraditório, porque vamos lá. O que é tendência? É característica de topos e fundos direcionais. Se está em topos e fundos direcionais, as retrações vão funcionar. Exato. Se não está funcionando, você não está tendo uma boa leitura de qual é a tendência primária que esse mercado tem. Aí, você acabou de dar um exemplo. Pô, eu compro aqui, ele sobe 300, depois ele cai mais tanto. Então significa que essa entrada não era a melhor. Era Você de cima. está puxando uma retração talvez fraca. Você De um não tá movimento procurando... pequeno. Exato. E aí vamos lá de novo. O que traz para você segurança? Em qualquer coisa da vida, na sua empresa, o que traz segurança na sua empresa? Venda. Vendas? E para vender, o que você precisa fazer? Nossa, Você tem que entregar qualidade, Exato. né? Você tem que ter um bom produto, você tem que produzir com qualidade, você tem que convencer o seu cliente de que a aquele resposta ia produto... ser muito mais complexa. Padrão, né? Então, volta agora pro trade da retração. Cara, você tem que ter todos esses argumentos antes de validar. Antes de fazer essa entrada dessa retração. Eu tenho certeza que você está vendo um padrão de tendência e talvez fazendo análise de um pedaço disso, e aí você chega em um ponto mais fraco, e o ponto mais forte está ficando lá embaixo. Talvez você tenha que ter pechinchado muito mais, porque é outra retração que o mercado quer fazer. Então, de novo, você quer ser generalista ou especialista? Se torne um especialista em rastrear melhor a tendência e encontrar melhor essas retrações, que aí você vai conseguir achar o conforto que você precisa para operar a retração. Sem isso, você vai continuar sendo generalista que vai pegar qualquer retração e vai esbarrar nesse cenário. Anda 300, cai 800. E entender isso é entender que se você está pegando um trade numa retração de um movimento que é válido, você não está contra a tendência. Você pode estar contra a tendência daquele micro movimento, mas você está na tendência que importa. Porque a melhor tendência para você pegar é a tendência grande. O dinheiro está ali. Então você está olhando uma retração. Não é? Você está pegando uma retração de um movimento maior. A tendência é um movimento maior, mesmo que no 2 minutos ele tenha caído em topos e fundos descendentes, mas é uma retração de 60 minutos, por exemplo. E eu falo isso porque eu também opero Fibonacci, e eu tenho até um case de um mentorado meu, ele se chama Mário Casaca. E hoje ele opera brilhantemente retração de Fibonacci. Então, cara, é você conseguir mapear bem as estruturas, as condições que o mercado tem de tendência. Se aqui eu tive 1.000 pontos, mas no meio desse movimento eu peguei 500 para fazer uma retração desse movimento, provavelmente, se for um pullback curto, eu vou fazer uma bela entrada. Mas se for um pullback longo, essa entrada vai me pagar pouco ou já vai me estopar direto, porque a compra boa ela está mais para baixo. E o movimento principal ele era de 1.000 pontos e não de 500. Então, se você está olhando para 500, você está pegando só um fragmento. E aí mostra que você não é um especialista de retração. Justo. Resumindo, não adianta fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultado diferente. Vamos para o próximo bloco. Voltamos aqui para o nosso diagnóstico do nosso convidado. E Kim, qual foi a tua percepção e o que você tem a falar do nosso convidado trader? Meu diagnóstico ele precisa ter um olhar crítico para o processo e começar de trás para frente, auditando as operações que ele faz, separando por setups. Então, ele citou que ele tem 3, auditando esses setups
eu gostaria que ele chegasse à conclusão de qual é o setup que mais entregou performance para ele. E, em cima disso, fazer um trabalho voltado para otimizar os resultados desse setup que mais entrega. E caso ele tenha entendido a mensagem nos episódios anteriores, que ele se torne um especialista nesse setup que mais entrega. Não tem a ver com gostar da estratégia, tem a ver com ver dinheiro no final do dia. Você não toca a empresa a trabalhar o mês inteiro para ver o resultado zerado no final do mês. Então você precisa entender que como trader é a mesma coisa. E nem sempre o produto que a gente acha que mais vai trazer resultado é o que na última linha vai entregar o melhor ROI para você. Então, Kim, eu gosto mais da estratégia de retração. Se não for ela que traz o melhor resultado para você, não é nela que você tem que se especializar agora, na minha interpretação. Ao passo que, quando você chegar nessa estratégia, entender que é nela que você vai se especializar, eu gostaria de ver uma versão mais agressiva do Bertuzzo, que é, dentro dos bons dias, dos bons movimentos, você fazendo financeiros maiores, para que agora a gente chegue em um payoff mais interessante. O que seria esse payoff? Se você arrisca, por exemplo, R$1.000 no dia, o dia bom que você faça 5, 7, 8, 10, 15, 20 mil reais. No meu operacional, na minha maneira de pensar, o risco ele tem que ser fixo, mas o ganho ele tem que ser exponencial. Quanto mais, melhor. Como você vai fazer isso? Tem N formas. Nos dias bons, se aparecer 2, 3 entradas, o conceito de alavancagem, né? Ou seja, você entrou com 10 contratos, em algum momento você está ganhando 500 pontos, você tem R$1.000 de gordura agora que você pode usar para fazer uma próxima alavancagem, de repente colocar mais 20 contratos, mais 30, né? Poxa, se a estatística mostra que esse operacional funciona, veja, usando esse conceito, se estopar você vai ter um risco fixo, mas se der certo você vai ganhar 2, 3, 4 vezes mais. Então, como eu diagnóstico, como eu consegui diagnosticar aqui um pouco do que o Bertuzzo explicou até agora. E aí, dona Mari? Bertuzzo, eu acho que o último grau da perfeição não é quando a gente não consegue acrescentar mais, é quando a gente não consegue tirar mais. Ou seja, você já tirou, foi diminuindo. O que é esse diminuir? Um ativo, um operacional. Você tem ali seus indicadores. Fazer o teste, vou fazer o teste, eu tenho 3 indicadores que me dão ou não permissão. Se eu tiro cada um deles, eu pioro ou melhoro o meu resultado? Porque às vezes até a quantidade de filtros, como o Marcelo falou, pode estar diminuindo o seu resultado. Então, é natural que a gente, quando é trader, a gente quer colocar tudo, porque a gente quer acertar toda hora. Mas a gente precisa fazer. E faça uma escolha. Eu preciso que você faça escolha. Trader está alocando capital. E o nosso capital é finito. O nosso capital tempo e o nosso capital dinheiro. Então, aprenda a fazer a melhor alocação. Onde a gente faz? No nosso produto vencedor. Pode ser que o Bertuzzo do futuro consiga fazer outras coisas de gerenciar, mas você não vai diversificar em outras possibilidades, em outros ativos, enquanto você não for vencedor em um. Geralmente dá mais dinheiro ser vencedor em um do que fazer mais ou menos vários. Porque a nossa cabeça é uma só, você não consegue botar atenção no dólar, no índice, no BIT ao mesmo tempo com a mesma eficiência. E você ainda precisa de eficiência. Então eu acho que você precisa tomar uma decisão, fazer uma grande escolha e dentro dessa escolha aprender a falar não. Liberdade tem muito mais a ver com o que a gente fala não do que com o que a gente fala sim. Não é poder aceitar tudo, é poder recusar as outras coisas, é olhar e falar, Marcelo, maravilhoso o operacional de fluxo, mas eu não opero fluxo. Mas funciona, eu falo, que bom, continua fazendo lá, Marcelo, o seu operacional de fluxo, mas eu não vou fazer isso. Mas eu ganho mais dinheiro que você, tudo bem. Eu tomei a decisão e levar a decisão pelo menos por um prazo que você consiga medir. E aí você vai ter que falar não para outras pessoas. Você vai ter que falar não para mim. Eu tô ali falando na sala ao vivo, eu faço essa operação desse jeito, você vai ter que falar, ótimo, Mari, mas esse não sou eu. Eu executo isto daqui. Quais são os nãos que você precisa falar? Muito mais do que os sims. Você tem vários fragmentos de mentalidade correta, mas como que você está construindo o seu quebra-cabeça? É falando não para os outros. Pode aprender com as experiências. E eu concordo com o Kim.
aí você vai estar pronto para... Você tá no 0 a 0, você vai ficar um pouco vencedor, aí você vai aprender, você vai usar a mesma lógica, você vai falar, tá bom, agora eu sou muito bom nessa retração, como que eu faço para potencializar ela? O risco, eu concordo com o Kim, risco é fixo, mas o ganho, ele pode ser exponencial. Essa é a beleza do trade. Dona Marci? O meu diagnóstico corrobora com o que a Mari acabou de falar. Eu percebo que você ainda não se enxerga um operador da Bolsa de Valores. Você ainda está experimentando muita coisa, e experimentar não tem a ver com compreender. São muitos fragmentos de informações, mas informação não é conhecimento. Está na hora de você começar a executar o jeito Bertuzzo de operar. Ficar só na frente da tela, fazendo o que os dois falaram, e provavelmente o Marcelo fala a mesma coisa, que é validar o seu operacional, a sua forma de fazer. Porque o seu olho, eu percebi na sua fala desde o início, eu faço, a linha é a Pan, eu não sei o que, é o Kim, é a Mari. São excelentíssimos analistas, são excelentíssimos profissionais, mas o jeito Bertuzzo de fazer. Eu preciso que você se enxergue um operador da Bolsa de Valores e não um aluno. Você não é mais aluno. Desde 2019, já passou a fase. Você precisa se encontrar no cenário em que você está hoje. E qual cenário que você está hoje? Ao meu ver, como psicanalista, é uma pessoa que está ainda usando as salas educacionais, os vários ativos como muletas para não avançar. Você não se acha merecedor do teu operacional? É uma pergunta. Acho. Então, valide o seu operacional sendo, de fato, um operador da Bolsa de Valores, que você ainda não se enxerga. Você ainda está meio que... Você não sabe se você ainda é um professor, um analista, um operador. Você é trader. E como trader, você precisa ter o seu jeito de operar. Não é o jeito da Tati, não é o jeito da Mário, qualquer outro mentor que você teve. Excelentes mentores. Mas uma vez que você tem a sua forma de operar, você precisa executá-la com excelência. E aí você vai ver o resultado a longo prazo. Marcelão? Menos é mais e o simples funciona. De tudo que eu captei, concordo com o que todo mundo falou, parece que tem muito ruído na volta. E como a Marcia falou, o jeito Bertuzzo, objetivo, 100% objetivo. Agora eu preciso focar no meu operacional e não vou sair daqui, enquanto isso aqui não funcionar. Simplificando tuas estratégias, simplificando o teu operacional, deixando ele bem objetivo e, para mim, a questão do teu risco nas operações. Saídas parciais, como melhorar isso daí. Eu acho que, para mim, ainda entendo o teu operacional ali, que ele tem, de certa forma, muita parte objetiva, algumas coisas subjetivas que eu escutei, mas para mim eu acho que a tua questão do gerenciamento de risco, eu acho que ali está um grande pulo para fazer o negócio realmente acontecer. Quando que eu vou fazer minha saída parcial? Quando que eu vou alongar mais meu trade? Quando que eu vou ganhar de mão cheia? Porque eu perder, muitas vezes a gente perde de mão cheia, mas a gente não ganha de mão cheia. Então eu acho que essa relação do teu risco-retorno na tua operação, lá na frente eu acho que pode fazer muito sentido e a curva assim ficar bem ascendente. Bom, me perdoe que eu vou falar para você, mas eu acho que tem muita coisa errada aí. Primeiro, que você não encontrou o seu perfil operacional. Segundo, que agora eu vou falar por experiência própria. Eu me enxergo em você. Me enxergava. Por quê? Porque eu estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não fazia nada. Você já ouviu falar que a tendência é sua amiga? Depois que eu descobri isso, cara, a chave virou. Eu comecei a ganhar dinheiro no mercado. Eu opero a tendência. Márcio, você nunca faz contra a tendência? Faço. Quando dá aquele gatilho bonito num topo ou num fundo e deixa aquele martelo invertido, ou enfim, ou martelo no fundo. Do Thor, vindo direto de Asgard. É isso. Adoro um martelo. Pô, eu adoro. E aí é o que eu faço contra a tendência. Mas 80, 90% das minhas operações são todas a favor da tendência. E eu acredito que ninguém que abra aqui uma operação fique confortável. Ficar exposto não é
ficar confortável. O Kim tocou num assunto que eu queria ter falado em algum dos outros blocos, que o Stormer fala isso. Você quer ser um generalista ou um especialista? Eu quero ser um especialista. Eu só opero o índice, cara. E eu opero muito bem o índice. A minha taxa de acerto é 75%. E eu acredito que você precisa escolher um ativo que te deixe mais confortável operar. Esquece o dólar, irmão. Desculpa. Quem gosta do dólar, esquece o dólar. O índice ele é mais amigável. Ah, mas ele é mais volátil. Eu gosto de montanha-russa. Eu gosto da volatilidade. É o que me paga. Eu não tenho... Você é um cara paciente ou impaciente? Tento ser paciente. Tenta ser paciente. Eu não sou um cara paciente. Então não posso operar dólar. Então eu escolhi o índice para ser especialista no índice. E cara, você acredita que você já encontrou o seu perfil operacional? Não. Não encontrou. Não acredito. Eu tenho fragmentos, tenho boas técnicas, mas o que eu mais tenho técnica é o que mais me deixa desconfortável. Sim. Mas então, por isso... O confortável a gente nunca vai estar, cara. Quando a gente abre uma boleta, a gente nunca vai estar confortável. O que eu te dou o conselho nesse momento comece a olhar para a tendência, cara. Comece a olhar a tendência. Por quê? Porque a retração no tempo gráfico de 5 minutos é diferente de 1 hora, é diferente de um dia, de uma semana. O grande problema de traçar a FIBO é porque a FIBO não tem certo e errado. É você pegar um topo e um fundo é um topo. Só que nos tempos gráficos diferentes, como é que está essa retração? Então, o meu conselho para você escolha um ativo só e reveja esse operacional de retração aí contra a tendência. É isso. Bertuzzo, se você puder falar o histórico, são 6 anos operando. Positivo ou negativo? Negativo. Muito? Não precisa falar em valor absoluto? Não, até porque dentro desses 6 anos, os 2 da pandemia, eu praticamente não consegui operar. Então, dos 6, eu vou cair para pelo menos 4 anos aí realmente operando. Você acha que a cicatriz desse financeiro ainda impacta? A cicatriz do financeiro do mercado, não. Não? Mas a cicatriz do financeiro da empresa, sim. Olha só, gatilhos mentais aqui que você precisa trabalhar. Mas agora eu vou te devolver mais uma pergunta. Se você me contratasse e nos primeiros anos eu perdesse dinheiro operando para você, eu estaria trabalhando para você ainda, 6 anos depois? Por que você, como seu próprio patrão, se permite essa situação acontecer? Será que você está sendo um bom patrão de você mesmo? Será que você está se cobrando no nível que você precisa se cobrar? Porque aqui você é seu próprio patrão. Você é o principal colaborador, você é o gestor da empresa de trading do Bertuzzo. Você administra, mas você executa. O que você está fazendo? Você está pegando a sujeira, escondendo embaixo do tapete e talvez mais 6 anos vão passar e o resultado, será que vai valer a pena? Talvez, inclusive, você consiga exercer as 2 funções na sua empresa trading. Você faz o planejamento estratégico, você planeja e você executa, só que você consegue que essas 2 pessoas não se conversem. Entendeu? Sim. Porque o correto como conselho, estão pedindo informação, estão pedindo dado. Essas 2 pessoas que existem, esses 2 funcionários que existem dentro da empresa Bertuzzo Trading, de quanto em quanto tempo elas se reúnem para uma trazer os resultados e a outra levar direcionamento? O que eu sugeri? Que você faça uma auditoria do seu operacional, setup por setup. Que você se especialize no lance do generalista e do especialista. Você tem uma planilha? Tenho. E nessa planilha está lá descrito qual é o setup que mais funciona e qual é o setup que menos funciona? Ela te traz, você consegue colocar um filtro, me mostra aqui qual setup que mais funciona? Legal. E por que você não está atacando só esse setup? Porque esse setup é o que me deixa mais desconfortável. Então você não quer dinheiro, você quer conforto. Aí tem que ir para renda fixa, né? E o conforto é isso. Eu estou operando um setup que não me dá dinheiro, mas esse aqui é E confortável. será que o conforto também não está nas salas?
Eu te apresento um cara que tem robôs aqui que vai operar por você. É. Você já ouviu falar que o trade é para todo mundo, Não. mas nem todo mundo é pro trade? Tá. Você falou que ainda tem cicatrizes de uma situação Da Fora o empresa. mercado. da sim, empresa fora do mercado e você procurou ajuda para sanar esse tipo de Profissional. sentimento. Profissional não, mas sim. E por quê? Ser honesto, não sei te responder. Literalmente porque veio um dia atrás do outro e veio o próximo leão. Você não quer E- ficar desconfortável também nisso? e ver- Porque é uma vulnerabilidade. Se for essa vulnerabilidade, não é fácil, Mari, tá? de certa forma, sim. Eu falo abertamente com todo mundo que, quando a gente conversa sobre a empresa, eu falo, meu, eu quebrei a empresa. Eu não fui eficiente, eu não fui o profissional que a minha empresa precisava que eu fosse. Tá? E a gente quebrou. Estamos nos reerguendo, felizmente. Tá? Estamos voltando para o break-even agora, se Deus quiser, na próxima virada de mês. Só que eu precisei me afastar dela. Eu não fui o profissional que a minha empresa precisou. E aí foi onde eu fiz o paralelo até com o Kim, que aprender a ter toda essa gestão estratégica e a ser, ou né, tentar ser um trader profissional, me ajudou a enxergar muitos erros que foram cometidos dentro da empresa, que Não, eu mas aí eu cometi dentro vejo da uma empresa. teimosia muito grande, né? É uma Você teimosia. não aceita se colocar no lugar de profissional. Eu acho Uma que você tem teimosia. muito medo de assumir. Não como trader. Você tem facilidade de assumir seus erros. Mas eu ainda acho que tá te faltando tomar decisão. Na sua Pode ser. fala. É olhar e falar assim, cara, de novo, não é ser uma pessoa, é a diferença de ser persistente e ser teimoso. Mentalmente Teimosia falando, é você falar assim, eu quero chegar ali e não prestar atenção no caminho. Persistência é, eu quero chegar ali, não consegui por aqui, então opa, deixa eu tentar outro caminho. Tá faltando um pouquinho dessa teimosia em você de falar, não, eu sou um trader, tal, eu só não cheguei nesse ponto ainda, porque a decisão ainda tô sentindo que você na sua fala, do tipo, eu ainda sou um aprendiz. no campo dos No campo dos pensamentos, ele pensamentos, ainda está, você ainda ainda tá está com como medo. aprendiz. Né? No campo do pensamento, E o aprendiz você pode ainda errar, está tentando recuperar um prejuízo antigo. É a mesma coisa que tentar recuperar o loss. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. É outro jogo, é outro game, é outro cenário. Né? Então, assim, day trade, vamos falar de day trade, o que você faz hoje não tem a ver com o que você fez lá atrás. Não tente revisitar as memórias da sua empresa antiga. E não pense que você não foi um bom empresário. Você foi isso um que eu bom ia falar. empresário. Você foi um excelente empresário. Você foi um excelente gestor. Acontece que as variáveis de uma pandemia, de uma situação que estava fora do seu controle, porque obviamente a gente não controla esse tipo de situação, fez com que você entrasse nesse cenário de ter que tomar decisões antes de uma falência. Eu não acredito que você não seja um bom gestor, tanto que você mudou estratégia, mudou de plano. E tá E chegando tá no voltando break-even. no Tá break-even. chegando, Sim. entendeu? Então você é um excelente empresário. E eu quero que você se enxergue assim. Tá faltando um pouco de merecimento, porque quando você chega perto, você tem que romper a zona do quase. A zona do quase. Romper a linha d'água. Quase. Nós podemos fazer isso com ferramentas aí de comportamentos. André, você viu aqui o diagnóstico dos 5 conselheiros. O que faz sentido para você e o que não faz sentido para você? Eu acho que todo mundo acabou chegando um pouco com visões diferentes e pontos de ancoragem diferentes, mas eu acho que todo mundo chegou um pouco num consenso, os 5 especialistas. Tá? O que o Kim me falou fez muito sentido. O que você me falou com relação a ser monocontrato, a ser monoproduto, tá? E operar a favor da tendência também. Para mim, o contraponto é que, para eu usar a solução do Kim, eu, por exemplo, nem sempre vou usar a tendência. Então, eu fico nesse balanço. Porque a grande verdade é que, sim, eu preciso ser especialista, isso os 5 falaram. Eu preciso resumir o meu operacional, o menos é mais, isso os 5 falaram. Eu preciso ter merecimento,
vai de encontro com o que a Mari falou, de ser teimoso e falar, não, eu vou chegar lá, vai de encontro com o que o Kim falou, de fazer auditoria e achar aquilo que realmente me dá retorno. Então, eu acho que se fosse para escolher os dois principais pontos-chave, as duas principais opiniões que praticamente vão ser mais aplicáveis, é a visão do Kim e a sua visão do monoproduto e do... Só uma observação. O fato de você fazer a escolha de só operar tendência não significa que você não possa achar retrações a favor da tendência. Então, acho que aqui, assim... refino técnico aí. Refino técnico, exatamente, Mário. Mas, de uma maneira geral, eu acho que os 5 conselheiros acertaram na análise, porque eu acho que a Marci conseguiu achar o ponto que eu mesmo não tenho conseguido encontrar desde o momento mais crítico que eu vivi com a minha família. Bom, a Mari, ela já me conhece um pouco mais, a gente conversa um pouco mais na live e tudo mais, então ela sabe muito quais são os meus gatilhos, ela sabe muito, talvez muletas que eu utilize para me sentir melhor, entendeu? Já os dois aqui, para mim, são completamente estranhos, mas eu acho que por ter menos contato, conseguiram ter uma visão mais ampla, uma visão mais macro de aonde que o Bertuzzo está falhando, aonde que ele não está conseguindo ser preciso, aonde que ele não está conseguindo ser profissional. Você Então, presta contas para alguém hoje? Para mim. Só para você? Sugestão, comece a prestar contas para sua esposa, para alguém que você realmente ame, para alguém que você vai se envergonhar de falar que você cometeu o mesmo erro da semana passada, do mês passado, aquele erro que você falou que você não iria cometer mais. Hoje você teve uma fala que é a fala dela toda vez que eu converso com ela. Qual foi a fala? De novo. Mas você já não tinha resolvido isso? Você voltou a fazer? Né? Os 5 aqui esperam você em uma próxima edição com resultados completamente diferentes do que esse. Eu vou além, eu espero um dia você tá aqui, tá aconselhando alguém. Bom, vamos agora ao plano de ação. Bom, chegamos a um consenso ao plano de ação. Kim? Com certeza, explorar mais os movimentos bons. Se você tem uma pernada de 1.000 pontos, 1.500 pontos e aparecer 10 entradas, eu quero ver o Bertuzzo fazendo as 10. Obviamente que as 10 entradas precisam respeitar o seu operacional. Ou seja, o conceito de alavancagem. É isso que vai fazer você ganhar muito dinheiro nos dias bons. Presta bem atenção na entonação. Muito dinheiro. É merecimento seu. Você estudou por 6 anos para nesses dias você arrancar o couro do mercado e não ele arrancar o seu. Perfeito. Mari? Aproveitando a alavancagem que você vai fazer no day trade, você vai chegar em casa, você vai planejar como você vai o que você vai fazer com esse dinheiro que você vai fazer para transformar resultado dessa renda ativa que você vai fazer em uma renda passiva. Eu quero que você tenha um plano, que você saiba o que você vai fazer com o resultado. Porque você precisa tomar a decisão de que esse resultado vai vir. Eu quero que você tome essa decisão. Como que eu vou saber que você tomou essa decisão? Quando você tiver o plano do que fazer com esse dinheiro. Você vai alavancar patrimônio e não renda. Torne-se um especialista e não generalista. Escolha um ativo só para operar. E se eu puder te dar um conselho, escolha o índice. Porque ele paga mais rápido e é menos doloroso, machuca menos. Obviamente, não estando alavancado, né? Alavancar da maneira correta. Escolha um ativo para operar. Pare de ficar atirando para tudo que é lado. O meu conselho é que você se enxergue como um operador da Bolsa de Valores e pare de estar usando salas educacionais como muleta para suas debilidades emocionais e comportamentais. Se você acertar, é porque o Bertuzzo acertou. Se errou, é porque você errou. Mas errar não é loss, tá?
O erro é sair do seu plano operacional. Se você tem um plano, siga o plano, mas sem esses ruídos. Eu preciso que você fique pelo menos 1 mês, 2, 3, faça um período, 6 meses, operando somente você, o gráfico e o seu plano. Execução. E aí sim, eu acredito que você mesmo vai entender que você é capaz. Marcelão? Gerenciamento de risco. Melhorar as tuas saídas parciais. Melhorar teu stop. Melhorar o teu take profit da tua operação. E isso eu posso te ajudar. Faz sentido para você, André? Faz todo sentido. Eu hoje ganho pouco, eu não aproveito os dias bons. Eu acho que a palavra correta não é afundado, mas vamos lá, eu estou tão afundado que eu não sei o que fazer com o resultado. Sim, eu estou atirando parecendo o Chuck Norris. É BIT, é índice, é Solana, é dólar. Merci, obrigado por me fazer enxergar minhas muletas. Tá? E sim, Marcelão, GR, eu acerto, né? Eu só não consigo tirar dinheiro. Então isso é sinal que tem alguma coisa errada, tanto com o gerenciamento de risco quanto com o gerenciamento de ganho. Então eu acho que é tudo aplicável e são ajustes finos, né? Apesar de ser muita coisa, são ajustes finos. Temos um caminho, hein, diretoria. Esse conselho está confiando em você para o próximo semestre, tudo bem? Nós queremos resultados. Nós queremos ver, porque acho que poucas coisas são tão gratificantes para nós. Com certeza. Do que isso. Eu quero registrar o seguinte, se o Caça conseguiu, você também consegue. Vou sim. Vou ser teimoso e vou me enxergar como operador da bolsa. Você se compromete a seguir o que a gente deu dicas aqui para você. Sim. E a gente, de fato, a gente espera daqui 6 meses? Pode ser 6 meses? Vamos dar 6 meses eu acho que é um prazo Vocês são os bem especialistas. plausível. 6 quem já é meses eu profissional, acho ele que é já um prazo sabe que se treinar. você se Ele não é comprometer, iniciante. que eu 6 meses pedi. para ele já é bom. eu acho. Ele já 6 sabe operar. meses. 6 meses é bom. Sim. E não, e 6 meses é o tempo que ele precisa também para aprender a tomar aquela decisão e segurar. Igual segurar o trade, hein, Bertuzzo? Né? Não é o dia bom? E se ele Esse fizer esse é o detox começo de do seu sala, trade bom. Vai ser incrível. Segura ele, Sim. sustenta, leva ele até o alvo. Daqui 6 meses a gente quer ver o Bertuzzo falar aqui. Agora eu tenho novas dores para crescer ainda mais. Porque a gente sempre vai estar no desconforto, tá? Sim. Deixa eu te contar. O desconforto ele não some, tá bom? A gente aprende a viver com ele, né? Uhum. Vida adulta é o nome. Você, desde que eu comecei no trade, eu acho que meus cabelos brancos aumentaram por quê? Os teus também devem ter aumentado por causa disso, cara. Na verdade eles já vinham, caíram, né? Ou caíram, né? Eles vieram da empresa, aí chegou um moleque lá que terminou de deixar branco, e aí o trade fez isso aqui, ó, fez eles sumirem. Alavancou. Alavancou. Pode ter certeza que quando você chegar no lugar que ele almeja, é libertador, cara. É libertador. E pode ter certeza que você vai conseguir chegar também. Vou Independente com a de ajuda qualquer de coisa. vocês. E independente de qualquer coisa, eu admiro muito quem empreende. Só quem empreende sabe o que é tocar um negócio, passar por uma pandemia, lidar com pessoas, colaboradores, enfim. Parabéns. Muita gente fala. Eu participo de várias rodas de discussão e muitas vezes a gente tem pessoas falando coisas que eu falo assim, ele não entendeu. Que todo mês, a hora que vira ali do dia 1º do mês eu tô negativo. Eu tô negativo em folha de pagamento, eu tô negativo em aluguel de infraestrutura, eu tô negativo em fornecedor. Você tem que vender tudo de novo. Eu te entendo. E eu posso te dizer, se você aprender... o Bertuzzo é um só. Não existe o Bertuzzo empreendedor e o Bertuzzo trader e o Bertuzzo marido. Nós somos... essas nossas partes, elas são completamente comunicáveis. Não tem como separar uma coisa da outra. Só que se você permitir aprender a tomar essas decisões, aceitar o merecimento disso, mesmo que com a dor que isso tem, porque o lado do empreender também tem e também te machucou, você vai sair mais forte disso em todos os lados. Em todos.
em tudo. O Seja mercado me ensinou gentil. muito. Seja gentil. Seja gentil com você mesmo. Firme e gentil, Boa. tá? Firmeza e gentileza é o princípio da educação que eu levo pra vida. Então seja firme e gentil com você mesmo. Considerações finais, Marcelo? Eu vou te ajudar no gerenciamento. Fechou, Marcelão. Obrigado. Eu te ajudo Merci, pro futuro. Merci. Obrigado. Alguma Eu consideração? estou à disposição a qualquer momento. Vou te acionar, Marci. Isso, para você entender quem é você de fato. Se você se enxergar como eu te enxergo, você vai decolar. Ali aqui? Vibre com o processo. Todos os dias comemore por ter feito certo. Compartilhe com quem você ama por ter feito certo. E à medida que o resultado começar a aparecer, tangibilize isso. Leve sua família para um jantar, para um passeio. Pague com o dinheiro do trade para você se lembrar que vale a pena ser disciplinado. É Mari? isso. Estou à disposição para fazer você acreditar hoje, mas para construir a liberdade que o trade pode dar. Se quiser ser a liberdade financeira, a liberdade de construção, por isso que eu falei, se a gente não sabe para onde a gente está indo, eu sei que é clichê, mas é clichê por um motivo. Então, olhe para onde você está indo, mas sente o chão embaixo do seu pé. Conte conosco. A gente está aqui para ajudar você. Não estamos aqui para passar a mão na sua cabeça. Estamos aqui também para botar o dedo na ferida, porque a gente só cresce na dor. A gente não cresce na vitória. E se você quiser, eu posso te ajudar com as médias do MK. Quero. Porque é confortável saber a hora que você pode entrar numa operação e onde posicionar o stop. Eu sei que não é uma coisa que vá mudar a sua vida, mas que vai ajudar bastante. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu já inclusive falei com você no Instagram uma vez sobre as médias, que eu tirei algumas dúvidas, mas enfim, ficou por aí até porque eu já tinha Cabeça. um leque gigantesco e estava mais perdido que segue um tiroteio. Eu acho que agora pode ajudar bastante mesmo. E você que está aí em casa, também está passando por esse processo, também tem dores a ser resolvidas, conte com a gente, deixe seu comentário aqui no programa, entre em contato com a nossa produção, que talvez você possa ser o próximo trader sentado nessa cadeira e que estará aqui de frente para o conselho, que pode ser que ajude você a virar a chave e a chegar ao seu objetivo, que com certeza é ter essa liberdade financeira, liberdade temporal e liberdade geográfica. Obrigado, Kim, Mari, belos conselhos, meus queridos amigos, Marci, Marcelão, obrigado, André, Obrigado. e vemos vocês no próximo programa. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.